Nação rubro-negra, o Flamengo teve uma noite para esquecer hoje em Bragança Paulista. Deu tudo errado, tudo errado. Eu já tinha falado aqui num vídeo anterior, aqui no meu canal, para quem me acompanha aqui sabe, que quando você joga com menos posse de bola, que é o estilo novo do Flamengo, né, adotado pelo técnico atual, você logicamente está dando mais chance para o adversário te machucar, te agredir, fazer gol em você. Quando você joga com a posse de bola mais ao seu favor, sob o seu controle, na verdade, você concede menos chance para o adversário te machucar, fazer gol em você. E o Flamengo hoje, novamente ele jogou com pouca posse de bola. E aí, cara, o Bragantino, que é treinado pelo Mancini, Wagner Mancini, não é bobo nem nada. Mancini velho de guerra aí, experiente, já treinou vários times aí, Brasil afora. O que ele fez? Ele cumpriu aquilo que é um antídoto para um time que não tem o costume de reter a bola. Ele colocou o time dele lá em cima para marcar a saída de bola do Flamengo, apertar a saída de bola do Flamengo. Quando o Flamengo estava sob a direção do Felipe Luiz, o Flamengo sabia com facilidade sair desse tipo de marcação sob pressão, porque aquilo era treinado exaustivamente. Ainda que nos causasse alguns sustos, e era natural que nos causasse sustos, o Rossi já cometeu erros em saída de bola, lembremos, mais de uma vez. O próprio time, outros jogadores também cometeram, mas normalmente, o Flamengo do Felipe Luiz, você tinha uma saída de bola apoiada, com 3 zagueiros ali, 2 zagueiros mais o Pulgar que baixa para poder fazer a saída de 3. Então você tem os laterais também, muitas das vezes apoiando ali para poder dar suporte para essa saída. E lá de trás o Flamengo vinha construindo o jogo. Com o Leonardo Jardim é um pouco diferente, como a gente está vendo. Com o Leonardo Jardim você não tem normalmente esse suporte para a sua saída de bola. E aí, em alguns momentos, quem baixava ali, né, era ou o Pulgar ou o Jorginho, que faziam isso muito bem. Já fazia isso com o Felipe Luiz, continuam fazendo isso com o Leonardo Jardim. Só que hoje, com o Bragantino, que tem um time jovem, forte, com muita saúde, o que eles fizeram? Apertaram o Flamengo o tempo inteiro lá. E aí o Flamengo foi obrigado a se desfazer muitas das vezes da bola, deu a bola para o adversário. Muitas vezes foi isso, chutões para frente. Isso aconteceu durante o jogo de hoje. Quando você dá a bola para o adversário e você tem menos a posse de bola, você está suscetível a tomar gol. É óbvio, né? Como a gente falou no vídeo anterior. E aí o Flamengo no primeiro tempo ele não viu a cor da bola. Essa é a verdade absoluta. O Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo. A rigor, o Flamengo ofereceu uma situação de perigo para o Bragantino no primeiro tempo, com a descida do Ayrton Lucas ali pela esquerda, onde ele poderia ter cruzado para o Pedro e talvez o Pedro até fizesse o gol, mas o Ayrton Lucas não fez isso, ele chutou. Com isso, o Flamengo não ofereceu perigo para o Bragantino no primeiro tempo, nenhum. Mas o Bragantino ofereceu para o Flamengo. E o Bragantino, ele tem uma arma que é muito interessante, que são muitos chutes de fora da área. Usou e abusou desse chute de fora da área. Até porque o Flamengo, ele marca muito mal ali, atualmente, com o Leonardo Jardim, ele marca muito mal ali a entrada da área. O Bragantino notou isso, sacou isso. Então, não sei se vocês repararam, mas o tempo inteiro, todas as vezes que eles tinham chance de chutar de fora da área, ali da entrada da área, os caras estavam sempre tentando arrematar. Mais ainda, o que eles fizeram? Fizeram o primeiro gol praticamente de fora da área, com gol de cobertura, um golaço inclusive, feito por um centroavante que estava ali não sei quanto tempo sem fazer gol. Vamos combinar. O segundo gol foi também de fora da área, um petardo que Luiz Araújo chegou atrasado na marcação, deixou o cara dominar, ajeitar o corpo, olhar onde estava o Rossi e chutar. E depois que chegou a marcação do Luiz Araújo, o Flamengo perdeu o Pulgar na volta do segundo tempo. Entre o final do primeiro tempo e o início do segundo, eu fiquei assistindo a entrevista do Landim, onde ele ali contradisse muito dos argumentos do BAP que diz respeito à construção do estádio. Por que eu estou falando isso? Porque o estádio é um assunto recorrente entre os rubro-negros. Muito provavelmente amanhã esse assunto voltará à pauta, porque o Flamengo perdeu de 3, poderia ter tomado de 4 se não fosse aquele gol anulado ali, muito bem anulado, diga-se de passagem, o cara levou a bola com a mão, né? No contra-ataque que o Flamengo tomou. Aliás, o Flamengo tomou muitos contra-ataques, o Flamengo está muito vulnerável a contra-ataques, coisa que não estava com o Felipe Luiz. Ah, Jorge, você é viúva do Felipe? Não, não sou viúva. Não sou viúvo, mas, desculpa, gosto de observar os jogos e eu gosto de analisar os jogos. É para isso que a gente está aqui, para analisar os jogos, ver com critérios, com atenção e fazer análises críticas. Análises críticas é você falar o que está acontecendo. Não é você dizer que o técnico X é maravilhoso por causa disso, que o técnico Y é maravilhoso por causa daquilo. Não. Ninguém aqui neste canal Flybola, ninguém, vocês nunca vão ver
eu agi como adestradores de plateias digitais que tem aí, que acham que o técnico, quando ele ganha, ele é bestial, quando ele perde, ele é uma besta. Absolutamente. Análises aqui são feitas na base do critério, na base da inteligência cognitiva, não na base do fanismo, para ganhar likes, para ganhar cliques, para ganhar engajamento, não é nada disso. Porque isso aí é coisa de gente que tem cognitivo desse tamanho. Né? É gente que pensa pequeno, gente que inclusive repete bordões de famosos adestradores de plateias digitais como pífios, patéticos, flamengadas, entendeu? Esse tipo de bordão eu jamais vou repetir aqui nas minhas análises, sabe por quê? Nós temos conteúdo, né? Nós temos repertório de palavras. Nosso repertório de palavras ele é vasto, porque a gente lê com muita frequência, a gente lê, a gente gosta de ler e lê com muita frequência. Então, a gente tem conteúdo sem precisar ficar fazendo uso de palavras de outrem. Continuando o que eu estava falando anteriormente, esse assunto, no que diz respeito ao estádio, voltará à pauta provavelmente amanhã, porque o Flamengo hoje tomou de 3. E aí o Landinha falou alguma coisa que eu tinha falado antes, porque estava nítido, está óbvio. Falta vontade política para o Flamengo construir seu estádio. Quando o BAP, que é o atual presidente do Flamengo, que é adversário político do Landim, obviamente todo mundo sabe disso, embora eles estivessem no Flamengo juntos até bem pouco tempo atrás. Quando o BAP diz que se o Flamengo construir o estádio, ele vai perder performance esportiva porque o orçamento para construir o estádio é o orçamento para você comprar novos jogadores, aquilo ali é uma mentira. Já falamos isso no vídeo anterior. Isso não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. E hoje o Landim lembrou lá num podcast, Charla Podcast, que havia um orçamento em separado para a construção do estádio. Havia sido feito um estudo de quanto custaria o estádio. O estádio a princípio custaria 1 bilhão e 800, por aí, 1 bilhão e 800 milhões, ou 1 bilhão, mais ou menos, e meio, mas havia um orçamento em separado para isso, que não comprometeria as finanças do clube. E hoje você tem um discurso totalmente diferente do atual presidente do Flamengo, dizendo que se o Flamengo construir o estádio, o Flamengo vai perder performance esportiva, vai ficar aí 5, 10, 15 anos, sei lá quanto, sem ganhar nada. É uma mentira. Esses caras, como a gente falou no vídeo anterior, não constrói o estádio porque há um conluio entre o atual diretoria do Flamengo, muito provavelmente com o Landim também, mas ele, pelo visto, queria fazer o estádio, com a atual administração do Estado do Rio de Janeiro, porque o Maracanã é um equipamento do Estado, não pertence ao Flamengo, é um equipamento que precisa dar lucro para o Estado, e o Flamengo jogando lá dá lucro para o Estado. O Fluminense jogando lá não dá lucro para o Estado, até porque, se vocês virem o jogo, os melhores momentos do jogo do Fluminense contra o Corinthians, e o Fluminense ganhou. O Fluminense é vice-líder. O Fluminense é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Contem quantos torcedores do Fluminense estavam no Maracanã contra o Corinthians. É disso que a gente estava falando no vídeo anterior. A torcida do Fluminense, com o time na vice-liderança, ela não lota o estádio. Então o estádio é deficitário, será deficitário com apenas o Fluminense jogando lá. Sem o Flamengo, o estádio é totalmente deficitário. E aí, amigo, o sistema capitalista, os burgueses detestam uma coisa chamada prejuízo. Eles preferem perder a mãe do que ter prejuízo. Então, é óbvio que enquanto o BAP estiver no Flamengo, o estádio do Flamengo nunca será construído. Podem esquecer. Voltando para o jogo do Flamengo, que acabou de acabar, que inclusive acabou com uma confusão, porque os jogadores do Bragantino começaram a fazer firula, fazer gracinha ali, e aí o De La Cruz se estressou, o Cebolinha também, o Wallace obviamente também, Vitão se estressou. Teve um princípiozinho de confusão, com o Jorginho tentando acalmar os ânimos, com o Danilo tentando acalmar os ânimos, tentando chamar a galera para agradecer a torcida do Flamengo, que cantou o tempo inteiro, mesmo com o time tomando de 3, como mando figurino, a torcida do Flamengo estava ali cantando o tempo inteiro. Boa parte ali da torcida ali do Bragantino em silêncio, a maior parte do jogo, enquanto a torcida do Flamengo cantando o tempo inteiro. E aí no final, o Jorginho, líder que fez muito bem, chamou os jogadores do Flamengo para ir lá agradecer a presença da torcida, o apoio que a torcida deu. E o Flamengo agora vai jogar domingo contra o Santos, e agora ele precisa recuperar, juntar os cacos, recuperar o seu mental, recuperar o físico e recuperar o tático
e o técnico e tentar detectar o que aconteceu nesses 12 dias aí que ficamos aí sem jogos de data FIFA, para que o Flamengo jogasse tão abaixo das expectativas como jogou, porque assim, o Flamengo, como disse o narrador lá da Rede Globo, algumas peças no Flamengo não têm substitutos. Pode até não ter a mesma altura, mas é impossível que este time que entrou hoje, Paquetá, Rossi, Royal, Vitão, Ortiz, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, o Pedro, o Lino, é impossível que esse time seja um time ruim, né? Se uma pessoa disser que esse time é um time tecnicamente inferior aos que estavam de fora, a pessoa, sinceramente, ela precisa rever os conceitos dela no que diz respeito ao entendimento de futebol. Esse time que entrou em campo hoje, ele tinha todas as condições de dar conta do recado. Tinha obrigação de ganhar do Bragantino. O Flamengo, ano passado, ganhou do Bragantino lá em Bragança Paulista, no jogo de despedida do Wesley, lembre-se. O Wesley fez até gol, inclusive. E ganhou também aqui no Maracanã de 3x0. Ganhou lá de 2x1, se não me engano. E ganhou aqui de 3x0. Esse ano, perdeu de 3x0 lá. O Flamengo, normalmente, ele passa dificuldades em Bragança Paulista. Normalmente, o Flamengo passou muito tempo sem ganhar do Bragantino lá. Passou muito tempo. Mas o jogo de hoje, por um lado, é para você esquecer. Por outro lado, é para você pegar no vídeo e apontar os erros, que foram muitos, não foram poucos, foram muitos, e mostrar para a galera onde não pode nunca mais errar, até porque a Libertadores já está batendo na porta. Então eu espero que esse jogo de hoje tenha sido apenas um tropeço, um acidente de percurso, como acontece em campeonatos de longa duração, é uma maratona, né? Pontos corridos, são 30 e cacetada rodadas, 38 rodadas, estamos na 9ª. Eu espero que o técnico do Flamengo atual, que gosta de gente, de acordo com o BAP, goste de gente mesmo, mostre agora que gosta de gente, para poder organizar esse time do Flamengo. Porque assim, o time do Felipe Luiz, né? E de novo, não se trata aqui de ser viúva, até porque eu seria viúvo, e eu não sou viúvo de ninguém. O time do Felipe Luiz, normalmente, quando ele voltava da data FIFA, quando ele ficava um tempo treinando, ele voltava melhor. As apresentações eram melhores. O Felipe Luiz falava muito em recuperação de conceitos. Hoje, o Flamengo voltou pior. Vamos ver, claro, não tem mais data FIFA esse ano, porque a Copa do Mundo já é em junho, estamos em abril, então não tem mais data FIFA, e aí a Copa do Mundo vai ser um hiato enorme para o Flamengo treinar. O Flamengo vai ficar um mês sem jogar, logicamente, então vai ter um mês para treino, salvo alguns jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, alguns jogadores do Flamengo vão disputar a Copa do Mundo, mas a grande maioria dos jogadores do Flamengo não vai disputar a Copa do Mundo, vai ficar treinando. Então esse time, acredito eu, durante a parada para a Copa, tem tudo para melhorar. Agora, uma coisa é certa, se o jogo de hoje estivesse sendo sob a administração do Felipe Luiz, não tenho dúvida nenhuma que muitos de rubro-negros, babacas, idiotas, incautos, que são adestrados por adestradores de plateias digitais, estaria berrando, estaria histérico, como diria Leila Pereira, presidenta do Palmeiras, histéricos, né? Tendo ataques de pelancas, berrando, com as carrancas dele assim, né? Bem explícitas nos seus canais no YouTube, pedindo a cabeça do técnico. Agora ninguém vai pedir a cabeça do Leonardo Jardim, até porque, se pedisse, aí que realmente seria uma demonstração total de ignorância completa e absoluta. Mas não tenha dúvida, se fosse Felipe Luiz, se fosse com Plata jogando, nossa, as pessoas iam falar que é culpa do Plata, do Felipe Luiz. Só não vão falar que é culpa do PT, porque aí também extrapola todo e qualquer senso de inteligência que uma pessoa possa ter. Assine o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo o que você acha. Isso aqui é Flamengo.